Olá, minhas crianças, meninos e meninas. Vamos a mais uma aula agora sobre o assunto Teorema da bissetriz interna de um triângulo. Nós já falamos sobre o Teorema de Tales, o Teorema de Tales nos triângulos, e agora vamos falar do Teorema da bissetriz interna de um triângulo. Nesse caso agora, crianças, vamos observar o seguinte. Nós vamos pegar aqui um triângulo ABC, e vamos traçar nesse triângulo a sua bissetriz com relação ao ângulo A, ao vértice A. Lembre-se que bissetriz é aquela linha, né? Aquele segmento que divide um ângulo em duas partes iguais. Então aqui o que aconteceu? Essa reta, ou esse segmento AS, tá? Ele está dividindo o ângulo A em dois pedaços iguais. Bom, o que mais a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar agora, traçar uma paralela a esse segmento AS, passando pelo ponto C do nosso triângulo. Então, esse novo segmento, essa nova linha que apareceu aqui. E aí, observe o seguinte, crianças. Se eu pegar e prolongar o lado AB, se eu pegar, continuar riscando esse lado AB, ele vai se encontrar com essa nossa linha que nós criamos bem aqui. E esse local de encontro a gente vai chamar de ponto E. Tá aqui, ó. Prolonguei o lado AB e aí ele tocou naquela linha que nós tínhamos feito, bem no ponto que nós vamos chamar de E. Bom, bora colocar aí para vocês terem na tela o que foi que nós fizemos até agora para poder explicar ou para poder definir o teorema da bissetriz interna de um triângulo. Olha, no triângulo ABC, nós traçamos a bissetriz interna do triângulo A, do ângulo A, desculpa, gerando um segmento AS. Foi o que nós fizemos aqui. Depois, nós pegamos pelo vértice C, traçamos uma paralela ao AS. Essa linha azul aqui. E, em seguida, prolongamos o lado AB até encontrar a nossa paralela ali. E se encontrou bem aqui nesse pontinho E. Dito isso, nós vamos pegar esse triângulo maior que foi formado aqui, o triângulo BCE, né, o triângulo BCE, e como o AS é paralelo ao EC, a gente pode aplicar o teorema de Tales nos triângulos. Ou seja, que o segmento AB, né, esse segmento bem aqui, AB, está para o AE, certo? AE, assim como o BS, que é esse aqui embaixo, o BS, está para o SC. Mas não é só isso. Agora observe o que a gente vai fazer aqui. Agora, tomando como base a mesma figura que nós fizemos ainda agora, a gente vai só identificar os ângulos E e C aqui para a gente poder fazer umas comparações. Mostramos aqui, olha, esse ângulo E, vamos chamar aqui de M. O do vértice C vamos chamar de N, tá? Desse triângulozinho aqui que foi formado. E aí vamos tirar algumas informações dessa figura. O M é igual a 1. Devido a quê? Devido a eles serem ângulos correspondentes. Também posso afirmar que o N é igual a 2. Por que eu posso afirmar isso? Porque eles são ângulos alternos internos. Lembrando disso, não estão lembrados? Não tiver lembrado, você volta um pouquinho aí no livro, volta um pouquinho em algumas aulas, né? Pega outro vídeo para assistir das nossas aulas anteriores, certo? E já foi dito para vocês que A1 é igual a A2, por quê? Porque o AS é uma bissetriz do ângulo A, então dividiu esse ângulo verde aqui em duas partes iguais. Ora, se o A1 é igual ao A2 e o M é igual ao A1 e o N igual ao A2, eu posso afirmar bem aqui que M, bem aqui estou marcando, M é igual a N. Ora, e se M é igual a N, eu posso também dizer com certeza que o triângulo AEC, esse triângulo formado pelas linhas azuis aqui, AEC, é um triângulo isósceles. O triângulo isósceles possui dois lados iguais, né? Com a mesma medida. E daí a gente pode reescrever aquela nossa proporção. A proporção me dizia
que o AB ou BA, tanto faz, né, estava para o AE, assim como o BS estava como para o SC. Agora, como esse triângulo é isósceles, este lado bem aqui, que é o lado AE, tem a mesma medida deste lado bem aqui, que é o lado AC. Então, eu posso mudar aqui a nossa escrita, trocando o AE por AC. Vai ficar que o BA está para o AC, assim como o BS está para o SC. E é o que eu coloquei bem aqui no finalzinho da folha para vocês, ó, bem aqui no finalzinho. E é essa a definição do teorema da bissetriz interna. Bora organizar isso melhor para vocês agora. Explicado de onde veio, vamos colocar o resultado final. Então, como vocês encontram no livro de vocês, está dizendo que a bissetriz de um ângulo interno de um triângulo determina sobre o lado oposto segmentos que são proporcionais ao lado do triângulo que formam o ângulo considerado. Eita, que ficou enrolado, não foi? Mas olha, a bissetriz de um ângulo de um triângulo, a bissetriz determina sobre o lado oposto, aqui esse Szinho bem aqui, segmentos. Que segmentos são esses? O BS e o SC. Segmentos que são proporcionais aos lados do triângulo que formam o ângulo considerado. Como assim? Esses dois segmentos BS e SC são proporcionais aos lados AB e AC. Isso parece um pouquinho confuso quando a gente lê a definição, mas se você voltar um pouquinho, prestar atenção devagar, faz lento aí o vídeo, coloca lá aquele passo a passo que eu coloquei ainda agora para vocês, pega um exemplo, pega uma atividade e vá fazer, você vai ver que não é nada de extraordinário. É uma coisa que está ao alcance de vocês todos, com certeza, tá bom? Então vamos fazer aqui nossos exemplos para a gente fixar melhor. O exemplo 1, na figura, BD é bissetriz do ângulo B. BD, cadê o BD? Ó, essa linha azul aqui, ó, é bissetriz do ângulo B, desse ângulo bem aqui. Determine o valor de x, esse x vem aqui. Ora, vamos lá então para aplicar o teorema da bissetriz interna de um triângulo. O que é que o teorema diz? Que esses dois segmentos formados pela bissetriz são proporcionais aos outros dois lados do nosso triângulo. Que x, esse x aqui, está para 6, assim como 4 está para x. Reparem só o seguinte, deixa eu trocar aqui a cor. Esse x aqui está para 6, assim como esse 4 está para o outro x aqui, que é para o outro lado do nosso triângulo. E aí é só a gente fazer agora meio pelos extremos. Vai ficar x que multiplica x, vou colocar devagar, x que multiplica x, que é igual a 6 que multiplica 4. E aí eu posso afirmar então que x ao quadrado é igual a x4. E eu posso afirmar então que x é igual a raiz quadrada de 24. 24 não é um quadrado perfeito, então a gente vai ter que fatorar esse 24. Lembra como é que faz? Bora colocar aqui do ladinho para vocês. Vou fazer a fatoração do 24, tá, pessoal? Do modo mais tradicionalzinho possível. Vou fatorar por 2 que dá 12, por 2 que dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Como uma raiz é quadrada, eu vou agrupar de 2 em 2. Aquela historinha que você já sabe. Quem casou sai de casa, quem não casou fica dentro de casa para titio, então, ou titia, né? Então vai ficar 2 para fora e 2 vezes 3 dentro. Lembre disso daí, hein? Assim sendo, eu posso afirmar que o meu x vale 2 raiz de 6. Essa é a medida do meu x na equação. Bora tentar um outro agora, ver se fica melhor com o próximo exemplo? Vejam esse outro exemplo. Ele me dá AD como bissetriz do ângulo A e pede que a gente calcule as medidas de AC, BD
e DC. Então, como é que a gente vai fazer, crianças? Bissetriz dividiu esse lado em dois segmentos. E eu posso aplicar o teorema da bissetriz interna, ou seja, esse segmento para este lado, assim eu vou colocar que x menos 1 está para 6, assim como este segmento está para este outro lado. Bora escrever isso, bora. Melhor fazendo, que fica mais fácil vocês entenderem. Eu vou dizer o seguinte, que o segmento lá, que é o segmento BD, vou até escrever aqui, ó. Segmento BD está para o lado AB, assim como o segmento CD, ou DC, tanto faz, está para o lado AC. E agora eu vou só substituir os valores. Quem é BD? BD é x menos 1. Quem é o AB? 6. Quem é o CD? X. Quem é o AC? X mais 4. Temos uma proporção, então agora a gente vai fazer o quê? Meio pelos extremos. Fazendo devagarzinho vai ficar assim. X mais 4 lá de baixo passa para cá, para o primeiro membro multiplicando. E o 6 passa para o segundo membro também multiplicando o que está lá em cima. Tá bom? Meio pelos extremos. Vamos resolver essas continhas. Aqui, crianças, aplicar a propriedade distributiva, multiplicação de polinômios, tá? Vai ser esse x com aqueles dois ali. Depois a gente vai pegar, vai ser esse 4 com esses dois aqui, só para vocês não esquecerem disso. Então vamos lá, fazendo essa continha, vai ficar x vezes x dá x ao quadrado, x vezes menos 1 dá menos x, 4 vezes x dá 4x, 4 vezes menos 1 dá menos 4, igual a 6x. Pessoal, como tem um x quadrado bem aqui, a gente vai organizar isso para um lado só, porque vai formar uma equação do segundo grau. Não dá para a gente eliminar esse x quadrado, então vai formar com certeza uma equação do segundo grau. E aí, organizando, vai ficar da seguinte maneira. Vou passar tudo para o primeiro membro, devagar. X quadrado menos x mais 4x menos 4 menos 6x igual a 0, porque o 6x saiu daqui, então ficou nada ali. Reduzindo os termos semelhantes, crianças, vai ficar x quadrado menos x com menos 6x menos 7x. Menos 7x mais 4x dá menos 3x. E o menos 4 continua aqui. Isso é igual a 0. Formamos uma equação do segundo grau. Bom, pessoal, chegando aqui, o que a gente vai fazer? Resolver a equação, que pode ser por Bhaskara ou por soma e produto. Vai a critério de vocês. Eu vou fazer por soma e produto, que eu acho mais simples. Eu preciso de dois números que somados me deem 3 positivo e multiplicados me deem 4 negativo. Então, eu na cabeça eu já consegui achar que vai ser menos 1 e 4. Por que menos 1 e 4? Porque se eu somar menos 1 com 4, eu tenho 3. Se eu multiplicar menos 1 com 4, eu tenho menos 4. Exatamente o que eu queria. Ora, então nossas raízes, x' vai valer menos 1 e o x duas linhas vai valer 4. Repare que ele quer a medida de AC, BD e DC. Então, eu sei que essas medidas não poderão ser de forma nenhuma negativas ou zeradas, né? Porque é uma medida de um triângulo, o lado ou a medida dele sempre vai ser positiva. Aí se eu tentar usar o menos 1 em algum deles, bora ver se vai bagunçar. Ó, bem aqui. Se eu usar o menos 1 bem aqui, ó, vai dar um pedaço negativo. Que medida é essa que vale? Não existe medida menos 1. Então, daí eu posso afirmar que esse menos 1 não me serve. O x que eu vou trabalhar vai ser apenas o 4. E eu vou, então, substituir esse 4 em cada uma das expressõezinhas lá dos segmentos para a gente calcular. Por exemplo, eu sei aqui que o AC, quem é o AC? X mais 4, ou seja, o AC 4 mais 4, ou seja, o AC é igual a 8. Ele quer também o BD. BD. Quem é BD? BD é x menos 1, ou seja, BD é igual a 4 menos 1. Então eu posso afirmar que BD é igual a
3. Está aqui a outra medidinha que ele queria. E o lado DC é igual a x. Portanto, DC vai ser igual a 4. E aqui está a resposta, ou as respostas, que ele estava nos pedindo aí na questão. 8, 3 e 4. Ok, galera? Espero que tenham entendido. Reprisem. Se não deu para entender legal, procura na internet, olha no livro, tá? Estou acompanhando o livro de vocês. Por hoje é só. Beijo no coração e até a próxima.